Agradeço, a oportunidade. E o Senhor já tem falado desde o início desse culto e confirmou muito aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração. E de um tempo para cá, o Senhor já tem soprado essa palavra. E aí, quando o pastor falou sobre o ano do avivamento, isso foi resposta, ao meu coração. Porque o Senhor havia falado, ministrado, tinha ardido essa palavra no meu coração sobre recomeço. E que para o avivamento realmente começar, o povo de Deus precisa recomeçar. Precisa voltar de onde parou. Quando nós procuramos a palavra recomeço, recomeçar no dicionário significa começar novamente, começar de novo, significa refazer ou refazer algo a partir de uma ruptura. Então algo quebrou, algo se interrompeu e a gente precisa o quê? Retomar, fazer de novo. Isso é recomeçar. E a palavra do Senhor que veio ao meu coração foi em Jeremias capítulo 18, que é uma palavra bem conhecida, mas eu quero compartilhar aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Em Jeremias capítulo 18, a partir do verso 1, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. Quando nós vemos o Senhor aqui, Ele chama o profeta Jeremias. Ele queria passar para Jeremias uma instrução, uma orientação. Ele queria ensinar Jeremias através de uma forma demonstrativa. Então é por isso que ele manda Jeremias descer para a casa do oleiro, para que aquele ensinamento fosse de uma forma demonstrativa, que ele pudesse olhar e o Senhor ali falar com ele, ensinar através da vida de um simples oleiro. E a gente vê que o Senhor, Ele fala de maneira simples e de forma demonstrativa conosco. Às vezes através da vida de uma criança, através de alguma coisa da natureza, através de algo ali no nosso dia a dia. E o Senhor está tentando ministrar, falar, ensinar algo de uma forma simples. E às vezes nós não percebemos que é Ele falando. E aqui, Jeremias então ele foi chamado para receber essa instrução de uma forma demonstrativa. E o Senhor fazia muito isso com os profetas. Com o próprio Jeremias, ele já tinha ensinado através lá da panela, da vara de amendoeira. Ele já tinha ensinado Jeremias, dado uma instrução através de uma forma demonstrativa. E aqui ele fez o mesmo, pediu para que Jeremias descesse até a casa do oleiro. E aí no verso 3 o Senhor fala assim: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O Senhor me chamou muito a atenção, porque a obra era do oleiro. Aquilo que estava fazendo, que estava sendo moldado, pertencia ao oleiro. Ele era o dono daquilo que estava sendo moldado. Aquele vaso era uma propriedade daquele oleiro. Ele não estava fazendo um serviço terceirizado. Ninguém tinha pedido para ele uma encomenda e ele estava preparando aquele vaso. Não, aquele vaso pertencia ao oleiro. A palavra fala que era a sua obra, não era obra de ninguém, não era outra obra, não era um serviço terceirizado, era obra do oleiro. E aí fala que essa obra estava sobre as rodas.
As rodas eram uma ferramenta, um instrumento que era necessário para que aquele barro virasse um vaso. Então a gente vê que ali havia uma obra que pertencia ao oleiro e já estava sobre a ferramenta que era necessária para que virasse um vaso. E aí eu queria te chamar a atenção, porque alguns geólogos, pesquisadores, eles afirmam que ao redor do planeta existem cerca de 200 tipos de barro, mas somente 8 desse barro ele pode se tornar um vaso. Então, de 200 tipos de barros que existem em todo o planeta, apenas 8 tipos são capazes de virar um vaso. Então, para que aquele barro estivesse na mão do oleiro, ele já havia escolhido. Já tinha passado por um grande processo de escolha, de separação, porque entre 200, só 8 poderia virar um vaso. Então ele estava ali com cuidado com aquilo que ele já havia separado para tornar um vaso. Era a obra dele, era o vaso exclusivo dele. E ali ele já havia separado, talvez havia limpado. Para ele ir para a roda, tem que tirar a sujeira, tirar a imperfeição, fazer uma limpeza. Então ele já estava com a sua obra e ela estava sobre a ferramenta necessária para que aquele oleiro fizesse um vaso. E aí a palavra assim, no verso 4, como o vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Então nós vemos aqui que ele estava fazendo um vaso. E esse vaso ele se quebrou. Ele se estragou. Em outra versão da palavra de Deus diz que o vaso não estava de agrado. Que o vaso ele não estava conforme aquele oleiro desejava. Então a palavra fala que o vaso se quebrou, que o vaso se estragou, que o oleiro estava fazendo e não ficava bom, ou que não estava do seu agrado. Só que aí ele fala, e esse vaso ele se quebrou, aconteceu tudo isso na mão do oleiro. O vaso estava nas mãos do oleiro. O vaso ele não estava em qualquer lugar, no lugar errado, num lugar que ele não deveria estar. O vaso ele se quebrou, ele não estava do agrado nas mãos do oleiro. Eu entendo que essa palavra de hoje é para filhos, para escolhidos de Deus, que já passaram pelo processo de ser selecionado entre os tipos de barro, que já estava como obra dele, que ele separou como obra dele, já estava com a ferramenta necessária, que eram as rodas para virar um vaso. Ele estava nas mãos. O vaso, ele se quebrou. Ele não estava do agrado. Ele não estava como o oleiro gostaria, como o oleiro achava bom, nas mãos dele. Ele se quebrou estando nas mãos do oleiro. Não foi em outro lugar. Ele quebrou, ele não estava no agrado, não estava do jeitinho que o oleiro queria, mesmo estando nas mãos. Você entende que mesmo que às vezes às vezes não, porque nós somos filhos escolhidos, você foi separado. O Senhor compara esse vaso, esse barro aqui na frente como a casa de Israel. Então o Senhor está usando esse vaso para comparar comigo e com você, com o povo que é dele, não é com o povo estranho, não é com o povo de fora, não é com o povo do mundo. Ele está comparando comigo e com você, casa de Israel, povo escolhido do Senhor. E aquele vaso se quebrou mesmo estando nas mãos, mesmo estando na casa, mesmo já estando sobre as rodas, que era o lugar perfeito para aquele vaso sair um vaso bonito. Ele se quebrou. Ele não estava bom, não estava do agrado.
E o que eu acho lindo é porque a palavra fala que a partir dali, Ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então nós tínhamos um vaso que estava quebrado. E aí o Senhor fez o quê? Tornou a fazer outro vaso. Em outra versão fala fazer um vaso novo. Em outra versão diz refez aquele vaso. E ali eu enxergo nessa passagem um Deus que é Deus dos recomeços. Que é um Deus que quer te fazer recomeçar hoje aqui. Talvez o ano começou e talvez você até dentro de você traçou alguns planinhos, alguns projetos. Talvez você falou, esse ano eu quero orar mais. Esse ano eu quero passar num concurso, então eu vou estudar mais. Esse ano eu quero fazer mais na casa do Senhor. Esse ano eu vou entregar mais currículos porque eu quero que uma porta se abra. Esse ano eu vou fazer mais pela minha família. Esse ano eu quero mais tempo para o Senhor. Esse ano eu quero que Deus me use mais. E o Senhor te pergunta nessa noite o que você já começou a fazer para viver esse recomeço da parte do Senhor. De todos esses planos que você traçou, que você projetou, que você sonhou, por onde você já começou? O que você já tem feito para que aquilo que já está no seu coração possa se tornar real, possa se tornar palpável? Hoje é quarta de milagres e o Senhor, Ele tem milagres disponíveis para a nossa vida. Ele tem bênçãos para ser derramado para a nossa vida. Só que o Senhor espera que nós sejamos agentes participadores do nosso milagre. O Senhor trabalha em participação conosco. O pastor leu sobre o paralítico. Precisava de algo da parte dele para que o milagre acontecesse. E eu e você precisamos desejar recomeçar. Talvez uma porta se fechou. Não tem problema, recomece. Talvez algo que você esperava muito não deu certo. Recomece. Talvez você entrou o ano e você ainda não conseguiu se dedicar de verdade às coisas do Senhor. Recomece. 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 E quando a gente fala em recomeço, em fazer de novo, em começar de novo, eu vejo que Deus ele tem duas formas de trazer o recomeço para a nossa vida. Nós vemos que Deus é Deus de recomeço e a gente vê na Bíblia vários homens de Deus que eles recomeçaram. E que eles viveram a partir dali uma história linda que Deus tinha para eles. E eu vejo que Deus tem duas formas de trazer esse recomeço para nossas vidas. A primeira é quando tudo vai muito mal. Sabe quando tudo tá ruim? Que às vezes bateu aquele desânimo. Ou você fez alguma escolha errada que te levou a algo errado. Ou talvez alguém te feriu, você foi ferido. E estar quebrado fez com que viesse um desânimo tão grande sobre você. E aí Deus está falando, ei, recomeça. O Senhor está falando, eu tenho um recomeço para você. Eu tenho muitas portas que eu ainda vou abrir para você. Recomeça. Recomeça. Então a primeira forma que eu vejo que Deus nos chama para o recomeço é quando as coisas não estão boas. Quando está ruim. Quando você está triste, ou às vezes decepcionado, ou desanimado, ou você fez uma escolha errada. Sabe quando as coisas não estão boas? Deus está falando, sai dessa zona de conforto, é hora de recomeçar. E o outro recomeço que Deus nos chama é quando tudo está bem. Como assim, Thaís? Deus também nos chama para recomeçar quando tudo vai bem? Sim. Porque quando tudo vai bem, sabe o que a gente faz? A gente se acomoda. Quando tudo está bem, a gente acha realmente que está bem, a gente se acomoda.
entra numa zona em que está tudo bem, você está comemorando, você está de vento em polpa, está tudo dando certo na sua vida e você se esquece do Senhor, se esquece das coisas do Senhor, se esquece de orar, se esquece de buscar a palavra, se esquece que a igreja, a obra do Senhor ainda precisa de você, se esquece que você tem um chamado. Quando tudo está bem, sabe quando a gente não quer mexer no que está quieto? Está tudo bem. E o Senhor também tem recomeço quando está tudo bem. E eu queria falar para vocês através das histórias de alguns homens de Deus ou de passagens bíblicas. Quando tudo está perdido, destruído ou você errou, é a primeira forma que Deus nos chama para recomeçar. E eu vejo o filho pródigo, que ali ele tinha tudo na casa de seu pai, vivia bem, tinha uma herança. Porém ele se precipitou, fez uma escolha errada. Saiu da casa do seu pai. E quando ele saiu, ele perdeu tudo. Passou fome, passou dificuldade. Só que teve um momento que ele, percebeu. Percebeu que tinha feito uma escolha errada. Percebeu que aquele não era o caminho, não era o plano que Deus tinha para ele. E aí quando ele percebe, ele fala: ei, preciso recomeçar. Preciso voltar para a casa do meu pai, nem que seja como empregado, porque lá eu tenho tudo que eu preciso. Aqui eu estou numa situação que eu não tenho mais nada, que eu perdi tudo. Eu preciso voltar, eu preciso recomeçar. Isso foi a partir de uma escolha errada. Mas ele percebeu que Deus tinha um recomeço para ele. Que Deus tinha um lugar ainda lindo preparado para ele. E ele toma essa atitude. E ele recomeça. Volta humildemente para a casa do seu pai, se reconcilia e vive ali o que Deus tem para ele. A gente vê o próprio apóstolo Paulo, que era um homem, que era ali contra cristãos, queria matar, assassinar cristãos, que era totalmente contra ali, que não via, parece que aos nossos olhos não tinha possibilidade para ele. E Deus deu a ele um recomeço. Deus mudou o nome dele, mudou a identidade, fez dele um novo homem. Ele recomeçou. E de alguém que assassinava cristãos, virou um grande ganhador de almas para Jesus. Nós vemos o próprio Elias, que eu ministrei outro dia, Elias na caverna. Poxa, errou, falhou, teve medo e foi parar numa caverna. E Deus pegou e chamou: não, Elias, está na hora de recomeçar. Eu tenho algo contigo, eu ainda tenho para fazer através da sua vida. Sai dessa caverna que não é o teu lugar. Sai dessa caverna, recomeça, não é aí que eu te quero, não é nessa posição que eu te quero. Então nós vemos ali, a partir de escolhas erradas, de coisas erradas, nós vemos que Deus também tem recomeço. Para você que talvez entrou aqui abatido, triste, eu quero te dizer que Deus tem recomeço para você. Deus tem recomeço para você, para mim, para a igreja do Senhor. Lembra do vaso. O vaso era a obra dele. A gente está falando de filho, de escolhido. E ainda que estava sobre as mãos, em algum momento aquilo se quebrou. Aquilo não estava do agrado. Então é hora de recomeçar. E depois nós vemos, a segunda forma que eu falei para vocês, que Deus nos chama para o recomeço, é quando tudo vai bem. E aí eu me lembrei de Abraão. Abraão estava vivendo bem, tinha uma vida estável, estava na casa do seu pai. Abraão estava tranquilo, tinha posse, estava estável, estava tudo bem. E aí, põe para mim, Gui, por favor, lá em Gênesis capítulo 12, no verso 1. Imagina que Abraão estava lá sossegado, tranquilo. E aí Deus vem falar para ele: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então, apesar de tudo estar bem, muito tranquilo, muito estável para Abraão, Deus também tinha um recomeço para ele. Abraão, está bom, mas a promessa que eu tenho para você ainda é muito maior. Então recomeça. E depois nós vemos que através da vida de Abraão, assim como na nossa vida, a vida é feita de ciclos. Toda hora nós precisamos recomeçar. Toda hora
vida nós somos colocados em ciclos que começam, que se encerram. Um novo emprego é um novo ciclo. Você casou, é um novo ciclo. Agora você acordou que você precisa pagar suas próprias contas. Você tem um filho, é um novo ciclo. Eu olhei para a Grazi e lembrei que quando ela me contou que estava grávida do Gael, e ela falou assim: eu vou ter que começar tudo de novo. Era um recomeço que ela estava entrando na vida dela. São ciclos que Deus tem na nossa vida. E Abraão estava bem, estava estável. Deus falou: Abraão, recomeça, porque eu tenho mais. A promessa que eu tenho para você é grande. Você vai ser pai de uma grande nação. Depois nós vemos outros recomeços na vida de Abraão. Depois a gente vê quando ele tem que se separar, porque ele estava prosperando tanto, mas ele estava junto do seu primo Ló. E aí chega um momento que ele percebe que tem tanta riqueza, eles já estão com tantas posses, que eles percebem que eles precisam se separar. E aí Deus dá um novo começo, porque a partir dali surgiu mais uma outra promessa sobre a vida de Abraão. E é assim nas nossas vidas. A nossa vida é marcada de ciclos, de recomeços. E tá tudo bem em algum momento você parar e você precisar descansar, você dormir durante a noite. Mas, queridos, acabou. Vamos acordar desse sono profundo. Parece que a igreja entrou num sono profundo e não acorda. Tá tudo bem quando você precisar parar um pouquinho, descansar. Mas é hora de voltar. É hora de recomeçar. E quando a gente vê essas histórias de recomeço na palavra de Deus, eu consigo enxergar nelas coisas em comum. E aí eu vejo que os recomeços de Deus, recomeço é recomeço, não importa o que te faz recomeçar. Não importa em que área você precisa recomeçar e como Deus te chama para o recomeço. Mas ele tem algo em comum, existem coisas em comuns nesses recomeços. Então a primeira coisa, para a gente recomeçar, a gente precisa ouvir a voz de Deus. A gente precisa ouvir o comando de Deus. A gente precisa ouvir a direção que Deus tem para recomeçar. Olhei para o Fê, eu lembrei, né? Que o Fê usa muito o Waze, né, Fê? E aí quando a gente erra o caminho, o que o Waze fala, Fê? E aí ele manda o quê? Recalcular a rota. Quando a gente erra um caminho, o Waze pega e fala: vai lá e recalcula a rota. Ou seja, recomeça. Ali a gente tem um equipamento que está dando a direção para o motorista. E o nosso Deus, o nosso Pai, Ele tem a instrução, Ele tem o caminho, Ele tem o comando. Aqui quando a gente vê Deus falar com Abraão, Ele dá um comando, Ele dá uma orientação. Ei, sai da tua terra, da tua parentela. Havia um comando, havia uma orientação. E eu creio que dentro do seu coração já tem algo ardendo que é para você retomar nessa noite. E o Senhor está falando que não é para esperar, é para retomar logo. É para já. É para já. O Senhor tem recomeço para você. E Ele já te deu um caminho. Ele já te deu um comando. Ele já falou algo ao seu coração que está queimando. E para quem não está queimando essa noite vai sair daqui ardendo. Porque o Senhor quer o recomeço para a igreja dele. Depois desse comando, dessa orientação, se nós queremos um recomeço da parte do Senhor, tá tudo lindo até agora, né? Porque Deus é especialista em recomeços, Deus é o Deus de recomeço. Mas eu quero te falar que recomeçar dói. Para você recomeçar, você precisa sair da zona de conforto. Para recomeçar, você precisa abdicar de alguma coisa. Como que você quer passar num concurso público se você não abdica 1 hora do seu dia? Para sair da televisão, para sair da Netflix, para acordar mais cedo? Como que você quer ser um instrumento na casa do Senhor se você não tira 1 hora para falar com seu pai? Como, queridos, que vocês querem tirar do projeto, tirar do papel alguns projetos, se vocês não entendem que precisa renunciar a alguma coisa? É lindo que Abraão viveu, não é? Não é lindo que Moisés viveu? Saiu do palácio, que também era outro que estava com uma vida confortável, bem, de vento e popa, e Deus fala: eu tenho mais. Saiu daquele palácio e foi um grande libertador.
Mas passou pelo quê? Pelo deserto, pelo sofrimento. Ele abdicou, ele abriu mão, ele teve que deixar alguma coisa de bom para viver esse recomeço. E o problema é que a igreja hoje, nos dias de hoje, não quer abrir mão de nada. Não quer renunciar mais nada. Não quer abrir mão de mais nada. Não quer fazer mais sacrifício, mas quer viver os milagres. Quer viver as promessas. E o Senhor está falando, ei, para recomeçar, filho, você precisa entender que vai doer um pouco. Que você vai ter que renunciar a alguma coisa. Sabe, quando Deus nos chama para recomeçar, dói. Dói, às vezes a gente luta com a nossa própria carne. Às vezes quem a gente tem que renunciar é o nosso próprio eu, a nossa própria carne, a nossa própria vontade de dizer não para a voz do Senhor. E eu falo isso por mim, sem vergonha alguma. Compartilhei com a Grazi isso outro dia. Que eu estava bem tranquila na minha. Estava tudo de vento em polpa. E o Senhor falou, recomeça com esses jovens. E eu, não, Senhor. E o Senhor falou, recomeça com esses jovens. E eu falei, não, Senhor, dá muito trabalho. Como dá trabalho? Lidar às vezes com as inconstâncias, com as instabilidades. Eu falei, eu não quero, minha vida tá boa, tá tranquila. Eu não tenho problema, eu não quero Jesus. Poxa, para eu trabalhar com eles, para eu pensar em fazer algo para eles, eu preciso deixar em algum momento, alguma hora do meu dia. Eu preciso deixar algumas horas da minha semana, às vezes para discutir com a Gabizinha, o que a gente vai fazer, o que pode ser, Eu tive que abrir mão de alguma coisa. E Deus estava falando, recomece. Eu falei, Senhor, eu não quero recomeçar, porque mexer com isso dá trabalho, dói, tem problema, são tantas coisas. E o Senhor estava falando, recomeça, filha. Recomeça. Deus tem recomeço para nós. E o recomeço, ele vai nos tirar dessa zona de conforto. Mas os frutos que a gente colhe sempre vale a pena. Eu quero te dizer que esse processo, para você recomeçar, que vai doer um pouquinho, vai valer a pena. Você vai começar a colher os frutos. Você vai começar a ver tantas promessas. E você vai encerrar um ciclo e Deus vai colocar outro, vai dar outra orientação, outra direção, outro caminho, porque é cíclico. Você sai de um e Deus fala, recomeça de novo. Terminou aquele ciclo, Deus vem falar, recomeça que eu tenho mais um, eu tenho mais promessas sobre você. Sabe, Deus não quer a gente no marasmo. O pastor sempre fala sobre inércia. Inércia na física, sabe o que é? É a capacidade que um corpo tem de manter o seu estado de movimento. Então, se o corpo ali na física, ele está parado, ele continua parado. Se ele está se movimentando, ele continua movimentando. Então, é a capacidade que um corpo tem de manter ali o seu estado de movimento. Então, a gente põe esse pezinho aqui. A gente tem uma força que atua sobre ele aqui, uma força que a gente não vê, e uma força aqui que a gente também não vê. A força resultante disso aqui é nula. Ele não se mexe sozinho. Se mexer tem alguma coisa estranha, ele está flutuando. Ele não se mexe. Isso é na física. E é assim que acontece com as nossas vidas. Que se a gente não entender e aceitar que é hora de recomeçar, a gente fica aqui, ó, parado. E isso é em todas as áreas. É na área espiritual, na área profissional, na área familiar. Vou falar da Grazi de novo, coitada da Grazi. Que ela pregou aqui e o Senhor ardeu muito no meu coração, porque o sentimento que ela teve, acho que foi parecido comigo. Que quando entrou ali o ano, eu pensei comigo, eu falei, nossa Senhor, eu acho que eu fiquei tão feliz, tão animada com as coisas que estão acontecendo. E talvez o Senhor não está sendo a minha prioridade como o Senhor era. Às vezes a gente fica com tanta coisa, às vezes até coisas boas, feliz mesmo, e a gente se distrai. E eu falei, Senhor, eu preciso recomeçar. Eu quero recomeçar, eu não quero que essa chama se apague. Eu quero abdicar mais de mim mesma, do meu tempo, da minha vontade, para buscar o Senhor, porque é tão gostoso quando a gente busca, quando a gente sente, quando a gente vê Ele renovar as promessas na nossa vida.
E a Graça falou isso, que ela percebeu isso, que às vezes ela estava muito atarefada com as coisas da família. E aí chega um momento que a gente mesmo percebe que não, a gente tem que recomeçar. A gente precisa recomeçar. Então a gente vê em comum que o recomeço de Deus, primeiro, a gente precisa ouvir a voz, a orientação, o comando de Deus. Segundo, a gente precisa entender que recomeçar dói. Você precisa abrir mão de alguma coisa. Você precisa renunciar a alguma coisa. Não importa se é o seu tempo, algo você vai ter que sacrificar para viver o recomeço. Depois, a gente precisa dar o primeiro passo. Então Deus deu a orientação, você entendeu que aquilo vai doer, que aquilo vai te custar algo. E você resolve tomar aquela decisão. A gente vê lá em Gênesis, acho que é o verso 3, Gui, põe para mim, por favor. Não, Gênesis, Gui. Deixa eu abrir aqui. É Gênesis capítulo 12, no verso 4, que diz assim: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Então nós vemos que ele recebeu a orientação, recebeu o comando, entendeu, e ele partiu. Ele deu o primeiro passo. Então, para nós recomeçarmos, nós precisamos dar esse primeiro passo. Nós precisamos fazer essa escolha. Deus já colocou algo no seu coração. Você já entendeu que você vai ter que renunciar, abrir mão de alguma coisa que vai doer, mas que você entende que você precisa recomeçar. E agora você precisa tomar a decisão, dar o primeiro passo. E aí eu queria nesse momento que você começasse a pensar: o que Deus tem colocado no seu coração para esse ano? O que você acha que você precisa fazer, melhorar? Olhando para a Natália, que é minha aluna, eu sei que precisa melhorar. Você sabe em algo que você precisa melhorar, que você precisa recomeçar. E eu tenho certeza que você está envolvido nessa palavra assim como eu, porque se Deus tem um recomeço para quem está num momento muito ruim, muito difícil, mas para também quem está no momento bom, significa que Deus tem recomeço para todos aqui nessa igreja. Então eu não sei em qual área você precisa recomeçar, mas eu queria que você pensasse nesse momento. Quem quiser vir aqui à frente, o grupo de louvor vai subir. E eu queria nesse momento pedir para que os jovens viessem aqui na frente. E eu queria pedir para os pais, para a família dos jovens, pai, família, mãe, viesse aqui interceder sobre o seu filho. Viesse aqui interceder pelo seu filho, pela sua família. Não tem problema. Quem o pai, a mãe, a família não está aqui, tem intercessoras que vão interceder pela vida dos seus filhos, pela vida da sua família. Você que é mãe, que seu filho não está aqui, que a sua família não está aqui, eu queria que você colocasse a mão no seu coração e você vai interceder por eles. Você vai interceder, pedindo para que Deus venha renovar as esperanças, para que Deus venha dar um recomeço. Você, igreja do Senhor, os jovens já vão ser ministrados. Você, igreja do Senhor, que sabe que precisa de um recomeço, que tem algo aí no seu coração que talvez esteja só no papel e você ainda não conseguiu recomeçar. Você não conseguiu dar o seu primeiro passo. Vem aqui na frente em nome de Jesus que eu vou orar pela sua vida. Para que o Senhor derrame sobre você nessa noite uma unção de ousadia, uma unção de recomeço. Para que Deus venha te dar força nesse momento, para você começar a tirar do papel projetos, sonhos, coisas que talvez estavam ali paradas. E você não tem conseguido recomeçar. Querido, para você viver esse avivamento que está sendo proposto para esse ano,
Você precisa recomeçar na sua vida espiritual. Você precisa nessa noite entender que esse é o comando de Deus para a sua vida. O vaso já está no lugar certo. Você é filho, você é escolhido. Você está nas mãos. Mas o Senhor nessa noite Ele quer agregar ainda mais valor a você. O Senhor, o oleiro, Ele jamais mandaria para uma prateleira um vaso com qualquer rachadura, com qualquer imperfeição. Porque um vaso que tem alguma rachadura, queridos, ele teria o seu valor diminuído. Ele ia entrar lá no meio dos vasos proporcionais. E o Senhor não, Ele diz que eu e você temos valor. E é um alto valor, porque Ele pagou um alto preço por mim e por você. Então o Senhor, Ele refaz. O Senhor, Ele deixa se quebrar para Ele fazer um vaso novo. Aleluias. Vamos adorar o Senhor. Senhor, já te agradecemos, Pai, por essas vidas. Eu oro te pedindo, Pai, para que o Senhor derrame sobre elas uma unção, Senhor, de recomeço, nos fazer de novo, para que o Senhor venha refazer, fazer de nós vasos